Pare por um instante e ouça com atenção. O que eu vou te dizer pode soar absurdo, talvez até ofensivo à lógica, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você aprendeu sobre sucesso está errado. Não é inteligência, não é sorte, não é talento. Durante anos, eu acreditei que precisava de um diploma, conexões ou uma oportunidade perfeita. Até que percebi algo que apenas 1% das pessoas no mundo ousam aplicar. E, curiosamente, esse 1% controla quase todo o dinheiro do planeta. Agora me diga, e se tudo o que te ensinaram sobre dinheiro for mentira? E se você pudesse mudar tudo em questão de meses? Veja, eu não posso mudar sua vida, mas você pode. E o que eu vou te revelar aqui é algo que poucos compreendem. A vida de uma pessoa não muda por causa do dinheiro, nem do trabalho, nem da educação. Muda por causa de uma ideia. Sim, uma simples ideia. Parece pequeno demais, não é? Mas ideias mudam destinos. Pense bem, quantas vezes você já teve uma ideia que poderia ter mudado tudo, mas desistiu porque achou que não era capaz? Quantas vezes alguém disse, isso não dá dinheiro, e você acreditou? A verdade é que você não está preso por falta de oportunidades. Está preso porque ainda não decidiu agir com base em uma ideia poderosa. Eu já estive exatamente onde você talvez esteja agora. Sem dinheiro, sem experiência, com vergonha do trabalho que eu tinha. Trocando pneus, limpando o chão, fazendo qualquer serviço que aparecesse só para não faltar o que comer. Lembro da sensação de olhar o espelho e não me reconhecer, de pensar que minha vida devia ser outra, mas não saber por onde começar. Então alguém me deu um livro, Pense e Enriqueça, e não foi o papel que mudou minha vida, foi a ideia que veio junto com aquelas páginas. Foi naquele instante que percebi que tudo o que eu precisava não era mais instrução técnica nem um diploma. Era uma ideia que eu aceitaria, alimentaria e defenderia até que ela se tornasse mais real do que minha atual realidade. Não subestime isso por um segundo. Ideias são sementes. Se você enterra uma ideia por achar que não tem como ou não é para mim, ela morre. Se você alimenta essa ideia, ainda que aos poucos, com um trabalho simples, com passos pequenos e consistentes, ela vira algo que você nem reconhece mais como fruto do medo. Vira confiança, vira resultado. Eu comecei cobrando $30 por mês para limpar um andar. Ria se quiser, eu ri às vezes também. Mas aquele contrato miserável foi o primeiro gesto concreto que transformou uma vaga intenção em ação. E a partir dali, eu não parei de agir. Transformei um andar em vários e dentro de pouco tempo eu estava ganhando $100 mil por ano. Depois de um tempo maior, mais de 1 milhão. Não foi sorte, não foi genialidade. Foi insistência em uma ideia e coragem de agir quando os outros achavam que aquilo era insignificante. Pense nisso. Quantas vezes você teve uma ideia brilhante e a soterraram as suas próprias desculpas? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho experiência. Pergunte a si mesmo. Essas desculpas mudaram sua vida para melhor ou só te deram consolo momentâneo? A maioria das pessoas prefere a segurança da justificativa à incerteza de tentar. Então, eu te desafio a fazer diferente. Pegue uma folha de papel agora e escreva a ideia que você vem evitando. Não revise, não critique, só escreva. Depois divida essa ideia em um passo tão pequeno que você não precise coragem para fazê-lo. Algo que você pode completar em 24 horas. A minha regra era simples. Se dava para fazer hoje, eu fazia. Agora, como transformar essa ideia em algo prático nos dias de hoje? Primeiro, documente. Anote detalhadamente qual é a transformação que sua ideia promete, em termos de quem você será, não apenas do que terá. Não escreva "quero ganhar dinheiro". Escreva "quero ter liberdade de escolher meu tempo e receber X por mês",
para sustentar minha família e investir no meu crescimento. Quando você descreve a versão de si que já tem aquilo, seu cérebro começa a procurar comportamentos alinhados. A segunda etapa é experimentar rápido e barato, um serviço piloto, uma página simples, uma oferta para amigos. Não espere o produto perfeito. O primeiro movimento é para testar se existe demanda e para você aprender. Lembro-me de como cada erro do começo me ensinou algo crucial. Não um golpe final, mas um ajuste que me manteve vivo no caminho. Terceiro, repita até incorporar. Há algo poderoso na repetição intencional. Ouço muitas pessoas dizerem que se inspiram num vídeo ou leitura e uma semana depois tudo voltou ao normal. A transformação real exige repetição. Ouvir uma verdade uma vez é como escrever na areia. Ouvir 1000 vezes é gravar no mármore. Repetir afirmações, rever sua ideia, executar pequenas ações todos os dias. Isso muda as estruturas mentais que governam suas escolhas. Quando eu comecei a repetir meus pensamentos alinhados com a ideia, deixar de trabalhar sem sentido se tornou inevitável. Minhas ações começaram a seguir minha nova identidade. Quarto, lide com o medo como se fosse um músculo. Exercite-o. No começo, toda ação dói. O primeiro contato com a possibilidade real de mudar assusta. Eu senti vergonha, senti medo de ser ridículo, senti o peso do que os outros iam pensar. Mas cada pequeno passo corroía esse medo. Na primeira vez que consegui um contrato melhor do que os $30, chorei. Não de vergonha, mas de alívio. A emoção que te domina ao dar o primeiro passo é poderosa e transformadora. Deixa marcas que nenhum fracasso retroativo consegue apagar. E quando você fizer o segundo passo, a dor será menor. No terceiro, quase imperceptível. Quinto, faça um experimento social. Conte a sua ideia para uma pessoa de confiança, não para pedir permissão, mas para criar responsabilidade. Muitas vezes, aquilo que parece apenas um devaneio vira compromisso quando falado em voz alta. Eu comecei dizendo minhas intenções para um amigo e isso mudou a forma como eu me via. Não era só um sonho, era um plano. E se você acha que não tem ninguém com quem conversar, escreva uma carta descrevendo sua ideia como se já tivesse acontecido. Leia-a todo dia. Isso é um acordo consigo mesmo. Sexto, visualize com detalhe e haja com consistência. Visualização sem ação vira ilusão. Ação sem visão vira esforço desperdiçado. Veja-se atendendo clientes, recebendo pagamentos, sentindo o orgulho de contribuir para algo maior que você. Ao mesmo tempo, realize pequenos passos que comprovem essa visão. Ofereça uma versão mínima do seu serviço, peça feedback, aprenda, ajuste, repita. Por fim, vou te contar algo íntimo e direto. O que me tirou do anonimato não foi uma grande oportunidade batendo a porta, foi a recusa em deixar a ideia morrer por medo do ridículo. A emoção que quero que você sinta agora não é falsa motivação, é a memória viva daquele momento em que você percebeu que poderia ser diferente. A mesma sensação que me levou a chorar de alívio e depois de rir de mim mesmo por ter subestimado o começo. Se você quer um começo, aqui está. Escreva sua ideia, divida-a em um passo que você pode fazer hoje. Repita uma afirmação que alinhe seu pensamento com essa ideia e execute. Faça isso por 7 dias seguidos e observe como pequenas decisões começam a abrir portas que antes pareciam fechadas. Essa é a ideia que muda tudo. Simples, vulnerável, transformadora. E exige apenas que você escolha nutri-la em vez de enterrá-la. Eu cresci acreditando que para ganhar dinheiro era preciso ser muito inteligente. Essa era a ideia que me ensinaram desde pequeno, e eu acreditei nela por anos. Acreditei tanto que ela moldou a forma como eu via o mundo. Eu via os outros prosperando e pensava, eles são mais espertos do que eu.
Eu olhava para o meu reflexo e via um homem comum, alguém que não tinha nascido com o dom do sucesso. E por acreditar nisso, eu mesmo me mantinha preso. Porque quando você acredita que não é inteligente o suficiente, não tenta. Quando acredita que o sucesso é para poucos, você se convence de que não faz parte desse grupo. E quando acredita que precisa sofrer para ter dinheiro, o sofrimento se torna um hábito, não uma exceção. Por muito tempo eu achei que o problema era o mundo, o emprego, a economia. Mas o verdadeiro obstáculo não estava fora, estava dentro. Eu me lembro do dia em que percebi isso de forma clara. Estava exausto, trabalhando demais e ganhando o mesmo. Eu acordava cedo, dormia tarde e nada mudava. Então, pela primeira vez, eu me perguntei: e se o problema não for o trabalho? E se o problema for a maneira como eu penso? Essa pergunta mudou tudo. Quando eu comecei a estudar a mente, percebi que o dinheiro não é o ponto de partida, é o reflexo. O reflexo do que você acredita sobre ele. Se você acredita que é difícil, você o repele. Se acredita que não é digno, você o sabota. Se acredita que precisa se matar de trabalhar, o universo te dá mais trabalho e não mais prosperidade. Tudo ao seu redor é uma cópia fiel do que você acredita ser possível. E o mais assustador é que ninguém nos ensina isso. Ninguém diz que você está programando a sua própria escassez todos os dias, com as palavras que usa, com os pensamentos que repete, com a forma como reage. Houve um tempo em que eu achava que esforço físico era a resposta. Quanto mais eu trabalhasse, mais eu teria. Mas o resultado era sempre o mesmo. Eu ficava cansado, estressado e nada realmente mudava. Eu estava preso na crença de que a força bruta era a solução, até perceber que o segredo não estava na força, mas na consciência. O que muda sua realidade não é o quanto você faz, mas o quanto você acredita. E quando a sua mente muda, o mundo obedece. Eu comecei a observar as pessoas bem-sucedidas e notei algo curioso. Elas não trabalhavam necessariamente mais, mas pensavam diferente. Elas agiam como se já fossem prósperas antes que o dinheiro chegasse. Falavam como quem tem abundância, e esse comportamento atraía circunstâncias compatíveis com a crença. Não era mágica, era foco, era alinhamento, era o poder da mente em ação. Hoje, a neurociência explica o que eu vivi na prática. O cérebro não diferencia o real do imaginado quando a emoção é intensa. Isso significa que quando você pensa repetidamente em algo com emoção, o cérebro aceita aquilo como verdade e começa a agir para confirmar. É por isso que pessoas que se dizem azaradas continuam encontrando azar. E as que se sentem abençoadas parecem viver sob uma maré de sorte. O mundo não muda, a percepção muda. E a percepção cria o mundo que você enxerga. Durante anos, eu me comportei como uma vítima das circunstâncias. E isso me custou tempo, energia e oportunidades. Eu pensava, não posso investir, não posso arriscar, não posso mudar. Mas um dia percebi que eu não precisava de permissão. Eu precisava de decisão. Foi o dia em que olhei para o espelho e disse a mim mesmo: você é o criador da sua realidade. No começo, soou ridículo. Eu mesmo duvidei. Mas continuei repetindo. E com o tempo, essa frase começou a mudar minha postura, minhas decisões, meu tom de voz. Eu comecei a me mover como alguém que cria, não como alguém que reage. E aqui está a grande diferença. 99% das pessoas vivem reagindo ao medo, às contas, às notícias, à opinião dos outros. Apenas 1% vive criando. Quando você reage, o mundo te controla. Quando você cria, é você quem dita o ritmo. Reagir é repetir o passado. Criar é moldar o futuro. E o que determina em qual grupo você está não é o talento, é a crença. Eu lembro do momento em que percebi o quanto essa crença moldava tudo. Eu estava em uma conferência sentado no fundo de um auditório lotado.
Lá na frente, um homem falava com tanta confiança que o público parecia hipnotizado, e eu pensei, se eu pudesse falar assim, tudo mudaria. Mas no mesmo segundo, uma voz dentro de mim sussurrou: "Você nunca vai conseguir, você não é como ele." Essa voz me acompanhava desde a infância, a voz da limitação, do medo, da comparação, e foi naquele dia que eu decidi silenciá-la. Eu não precisava ser ele, eu precisava ser eu, a melhor versão de mim. Quando você se convence de que não é capaz, o mundo inteiro conspira para provar que você está certo. Mas quando você decide acreditar em algo novo, o mundo encontra maneiras de confirmar essa nova crença também. É como se a realidade esperasse a sua decisão para começar a se organizar. Eu vi isso acontecer quando comecei meu negócio. No início, não havia nenhuma razão lógica para dar certo. Nenhum. Eu não tinha experiência, não tinha contatos, não tinha investimento. Mas eu agi como se fosse possível. E de repente portas começaram a se abrir. Clientes surgiam de lugares inesperados. Oportunidades apareciam. Não porque o universo resolveu ser generoso, mas porque eu finalmente estava sintonizado na frequência certa. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida agora. Alinhar a mente com o resultado que deseja. Pare de repetir que não dá. Pare de dizer que é difícil. Essas palavras são comandos. Seu subconsciente obedece a cada um deles como uma ordem. Mude o comando. Substitua o não posso por estou aprendendo a. Substitua o é difícil por está se tornando mais fácil. A mente aprende pelo hábito e o hábito nasce da repetição. Faça um teste. Durante 7 dias, observe cada frase que você diz sobre dinheiro. Anote. No fim da semana, leia tudo. Você vai perceber que a maior parte do que você fala é o reflexo de crenças herdadas, dos seus pais, da escola, da sociedade. Não são verdades, são programações. E a boa notícia é que tudo o que é aprendido pode ser reprogramado. Quando eu entendi isso, parei de lutar contra a realidade e comecei a moldá-la. Porque o segredo não está em ter sorte, está em ter consciência. O sucesso não começa quando o dinheiro chega, começa quando a mente muda. Quando você deixa de pensar como vítima e começa a pensar como criador. Quando para de esperar o momento certo e decide ser o momento certo. E eu te pergunto, daqui a 1 ano, quando olhar para trás, vai continuar acreditando nas mesmas ideias que te mantêm preso hoje? Vai seguir alimentando o medo, a dúvida e a escassez? Ou vai ter coragem de destruir essas mentiras e construir uma nova verdade sobre quem você é e do que é capaz? Porque no fim, a única coisa que separa você da vida que deseja é a crença que ainda escolhe defender. Sabe qual é uma das maiores prisões que já existiram? A de viver tentando agradar os outros. É uma prisão invisível, confortável por fora, mas sufocante por dentro. Por muitos anos eu vivi nela sem perceber. Fazia o que os outros esperavam de mim, dizia o que achava que queriam ouvir, tomava decisões baseadas no medo de desagradar. E tudo isso me deixava exausto, vazio, como se eu estivesse vivo, mas não vivendo. O mais cruel dessa prisão é que ela é silenciosa. Ninguém te prende com correntes. Você mesmo constrói as grades. Cada vez que diz sim, quando queria dizer não. Cada vez que se diminui para caber no padrão de alguém. Cada vez que nega a própria voz para ser aceito. Eu me lembro de um dia específico, sentado no fundo de um auditório imenso. Lá na frente estava um homem chamado Bill Gove, e a sala inteira parecia hipnotizada por ele. Ele não falava apenas com palavras, ele falava com alma. Eu olhava e pensava, se eu tivesse essa confiança, tudo mudaria. Mas o que eu sentia era medo. Medo de ser visto, medo de falar, medo de parecer tolo. E então ele disse algo que me atravessou como um raio. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Não o que sua família acha que você deve ser. Não o que o mundo espera que você seja.
mas quem você realmente é. Aquela frase ecoou dentro de mim por semanas. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro que eu evitava entrar. Eu percebi que a vida que eu vivia não era minha. Era o reflexo do que os outros esperavam. E isso me partiu por dentro, porque eu percebi que estava desperdiçando o maior presente que um ser humano tem, a autenticidade. Quantos de nós vivem assim, presos em papéis que não escolhemos, tentando corresponder a expectativas que nunca nos pertencem? Quantos sonhos são enterrados todos os dias porque alguém tem medo de parecer ridículo? Quando eu comecei a buscar quem eu realmente era, tudo ficou desconfortável. Porque ser autêntico exige coragem. Você começa a perceber que nem todos vão gostar de quem você é de verdade. Alguns vão te chamar de arrogante, outros vão te ridicularizar, outros simplesmente vão se afastar. E por um tempo, eu tentei evitar esse desconforto, até entender que agradar a todos é a forma mais rápida de se perder completamente. A vida não foi feita para ser vivida agradando, foi feita para ser vivida com propósito. Ser quem você é de verdade é o primeiro passo para a liberdade. E não estou falando de liberdade financeira, mas da liberdade de pensar, de sentir, de agir de acordo com sua própria essência. Quando você para de viver para os outros, algo mágico acontece. A sua energia muda. Você começa a atrair pessoas e oportunidades que ressoam com o seu verdadeiro eu. E o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Eu me lembro de quando decidi que queria falar em público. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. A simples ideia de ficar diante de uma plateia fazia minhas mãos suarem, a voz falhar, o corpo tremer. Eu passava horas ensaiando sozinho, em frente ao espelho, tentando encontrar minha voz. E cada vez que eu errava, uma parte de mim dizia: desiste, isso não é para você. Mas outra parte, a parte que começou a despertar, dizia: continua, é assim que você vai se libertar. Eu descobri que coragem não é ausência de medo, é decisão. É escolher seguir mesmo tremendo, e foi exatamente isso que eu fiz. No início parecia um desastre, eu gaguejava, esquecia o que queria dizer, sentia vergonha, mas com o tempo algo começou a mudar. A cada tentativa, a cada pequena vitória, eu me sentia mais eu. E um dia percebi que não estava mais apenas falando, eu estava me conectando. As pessoas começaram a me ouvir, a sentir, a mudar. E tudo isso aconteceu porque eu parei de tentar ser o que achava que deveriam ver e comecei a ser o que eu realmente era. A vida me ensinou que viver para agradar os outros é como correr numa esteira. Você se esforça se exaure, mas continua no mesmo lugar. Você nunca chega a lugar algum. Mas quando decide ser autêntico, o caminho se abre. Ele pode ser mais difícil no começo, porque você vai encontrar resistência, vai perder algumas pessoas, vai desapontar expectativas, mas aos poucos percebe que não perdeu nada de verdade, apenas aquilo que nunca te pertenceu. Hoje, quando olho para trás, vejo que o medo de ser eu mesmo quase me roubou a vida que eu vivo hoje. E se eu pudesse te mostrar o que existe do outro lado do medo, você entenderia por que vale a pena. Existe leveza, existe clareza, existe poder. E o mais bonito é que, quando você se permite ser autêntico, você liberta outros para fazerem o mesmo. Pense em quantas vezes você já se calou para evitar conflito. Quantas vezes riu de algo que não achou engraçado só para ser aceito. Quantas vezes engoliu suas opiniões para não se sentir fora do grupo. Agora, imagine quantas oportunidades, conexões e experiências deixaram de acontecer porque você não se permitiu ser real. A autenticidade pode assustar no começo, mas é ela que te torna magnético. O mundo não precisa de cópias, ele precisa de pessoas inteiras. Eu quero te propor algo prático. Escolha uma área da sua vida em que você sente que não está sendo verdadeiro.
Pode ser no trabalho, nas suas relações ou nos seus sonhos. Agora, imagine como seria se você agisse com total honestidade nesse aspecto, sem medo, sem máscara, apenas sendo quem você é. Que decisão tomaria? O que deixaria de fazer? Que palavras diria? Escreva isso. Essa é a sua bússola. Ser você mesmo é a base de toda transformação, porque nenhuma riqueza externa pode compensar a pobreza de viver uma vida que não é sua. E eu aprendi da forma mais difícil, tentando caber em espaços pequenos demais para o tamanho do meu espírito. O dia em que decidi ser fiel a mim, tudo mudou. Meus resultados mudaram, meus relacionamentos mudaram, minha energia mudou. Porque quando você se alinha com o que é verdadeiro, a vida responde. A liberdade que você busca não está em ganhar mais dinheiro, está em se permitir viver sem o peso de agradar. Porque o sucesso real não é ser aceito por todos, é ser aceito por si mesmo. E quando isso acontece, o resto vem naturalmente. Existe uma prisão ainda mais cruel do que viver para agradar os outros, a prisão do medo e da dúvida. Ela é silenciosa, invisível e destrói sonhos em silêncio. A dúvida te paralisa. Ela te convence de que é mais seguro não tentar. E quando você acredita nisso, sua vida entra em pausa, mesmo que tudo ao redor continue em movimento. Eu vivi nessa prisão por anos e posso te dizer com absoluta certeza, ela não tem grades de ferro, mas tem muros de pensamentos. E se eu fracassar? E se rirem de mim? E se eu não for bom o suficiente? Essas perguntas me seguiam como sombras. Eu me lembro de um período da minha vida em que eu não conseguia levantar a mão numa reunião para fazer uma pergunta simples. Eu ficava em silêncio, mesmo quando algo dentro de mim queria se expressar. Tinha medo de parecer tolo, medo de errar na frente dos outros, medo de ser julgado. E o que o medo fazia era exatamente o que ele sempre faz. Me mantinha pequeno. O medo não te impede apenas de falar, ele te impede de viver. Ele rouba oportunidades, corrói a confiança e transforma dias comuns em repetições da mesma história. A história de quem poderia, mas nunca tentou. Lembro-me de uma frase que ouvi do meu mentor Earl Nightingale, que mudou completamente minha perspectiva. Nós subestimamos o que somos capazes de fazer e acreditamos que os outros são capazes de coisas que nós não somos. Aquilo ficou preso na minha mente. Eu percebi que durante toda a minha vida eu tinha colocado os outros num pedestal e a mim mesmo no chão. Eu via as pessoas bem-sucedidas e pensava que elas tinham algo que eu não tinha. Sorte, talento, conexões. E então compreendi. A única diferença entre quem faz e quem não faz é a ação. Não é coragem, não é inteligência. É simplesmente agir mesmo com medo. Foi essa decisão que transformou tudo. Quando eu comecei meu primeiro negócio, eu estava completamente despreparado. Eu não entendia nada de limpeza, não tinha dinheiro nem estrutura. Mas havia uma coisa que eu tinha, a disposição de agir. Eu estava apavorado, mas disse sim mesmo assim. E sabe o que aconteceu? Eu errei muitas vezes. Fiz promessas que não consegui cumprir, cometi erros ridículos. Mas a cada tentativa, algo dentro de mim mudava. O medo diminuía, a confiança crescia. É isso que as pessoas não entendem. A confiança não aparece antes da ação, ela nasce dela. O medo não é um inimigo que você destrói, é um visitante que você aprende a ignorar. Ele nunca vai desaparecer completamente. A diferença é que, com o tempo, ele perde o poder de te controlar. Cada vez que você faz algo apesar do medo, ele se encolhe. E quanto mais você o enfrenta, mais ele se torna pequeno, até o ponto em que você quase esquece que ele existe. O problema é que a maioria das pessoas faz o contrário. Alimenta o medo, pensam nele o dia inteiro, repetem as mesmas desculpas, se convencem de que não estão prontas. E quanto mais alimentam o medo, mais forte ele fica.
Eu vi pessoas com talentos extraordinários desperdiçarem toda uma vida esperando o momento certo, e esse momento nunca chegou. Elas esperaram coragem, mas coragem não chega, se constrói. É um processo e começa no instante em que você faz o que teme. Um passo, uma conversa, um pedido, uma tentativa. O medo sempre será grande antes da ação e pequeno depois dela. O que a ciência já provou é que a dúvida tem uma estrutura física. Pesquisadores da Universidade de Yale descobriram que quando uma pessoa pensa, "e se eu fracassar?", o cérebro ativa as mesmas áreas ligadas à dor física. Ou seja, o medo de errar literalmente dói. Mas há algo ainda mais poderoso. O cérebro também aprende por repetição de experiências. Cada vez que você age apesar do medo, você reprograma suas conexões neurais para associar risco com crescimento e não com dor. Isso é neuroplasticidade em ação. Você se treina para ser confiante. Eu quero que você pense em quantas oportunidades você já deixou passar por causa do medo. Quantas vezes disse não quando seu coração dizia sim. Quantas vezes adiou um sonho esperando estar pronto. Agora, imagine olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que as mesmas dúvidas que te paralisam hoje ainda estão lá. Só que agora, acompanhadas de arrependimento. Isso não precisa acontecer. A mudança pode começar hoje, e ela começa com algo simples. Escolha uma coisa que você vem adiando porque tem medo e faça. Só uma. Quando eu finalmente entendi isso, criei um desafio pessoal. Durante 7 dias, eu faria uma coisa por dia que me deixasse desconfortável. No primeiro dia, fiz uma ligação que estava evitando há semanas. No segundo, falei em público mesmo com as mãos tremendo. No terceiro, pedi ajuda, algo que me parecia impossível. E no fim da semana, algo incrível aconteceu. Eu comecei a sentir prazer no desconforto. A sensação de medo ainda existia, mas junto dela vinha uma excitação nova, um senso de progresso. Eu me sentia vivo. É isso que o medo faz quando você o enfrenta. Ele se transforma em energia. A mesma força que antes te paralisava passa a te impulsionar. É a mesma força que move artistas, atletas, empreendedores. Todos sentem medo. A diferença é que os grandes não deixam o medo decidir. Eles o usam como bússola. Quando algo assusta, é sinal de que vale a pena. Então, eu te proponho um desafio. Pelos próximos 7 dias, faça algo que o medo tem te impedido de fazer. Algo pequeno, mas significativo. Pode ser ligar para alguém, iniciar um projeto, gravar um vídeo, enviar uma proposta, pedir uma oportunidade. E toda vez que o medo vier, lembre-se, ele é apenas um sinal de que você está crescendo. Eu descobri que a dúvida é o ladrão mais habilidoso do mundo. Ela não te rouba de uma vez. Ela faz isso aos poucos, um sonho de cada vez, uma tentativa de cada vez, uma ideia de cada vez. E quando você percebe, ela já levou tudo, mas ela só vence quando você deixa. O momento em que você age, mesmo tremendo, é o momento em que você a desarma. E quando você age repetidamente, ela nunca mais tem poder sobre você. A dúvida quase me destruiu. Me fez pequeno, me fez calado, me fez invisível. Mas a ação me salvou. E hoje eu entendo. A verdadeira liberdade começa quando você decide que o medo não vai mais mandar em você. Porque coragem não é viver sem medo, é escolher avançar, mesmo quando ele grita. É nesse instante que a vida muda. E é aí que você descobre que o impossível sempre foi apenas algo que você ainda não tentou. Tudo o que você ouviu até aqui se resume a uma única verdade. A sua vida muda no exato instante em que você decide mudar por dentro. O sucesso, a liberdade e a abundância não começam quando algo acontece do lado de fora, mas quando você escolhe pensar diferente, agir diferente e acreditar que é capaz.
É essa decisão que te tira do 99% que reagem e te coloca entre o 1% que criam. A ideia, o pensamento, a crença, é tudo isso que constrói a realidade que você vive agora. E se você teve coragem de olhar para dentro e perceber o que precisa transformar, então já deu o primeiro passo para se tornar parte desse 1%. Continue avançando, porque a jornada da mente é infinita e cada degrau que você sobe revela um novo nível de sabedoria. O próximo vídeo que está aparecendo agora vai te ajudar a subir mais um degrau, um passo a mais na direção da sua evolução e da pessoa que você nasceu para ser. Obrigado por estar aqui comigo. Eu te espero no próximo vídeo, onde você vai se tornar 1% melhor do que é agora.